onde quer que alguém esteja, seja cristãos ou ateus, sejam pobres, sejam ricos, negros, brancos ou judeus, onde se ler a palavra, se escuta a voz de Deus. Amém? Ah, rapaz, eu estou aqui edificado. Eu podia voltar para casa agora e voltar com o coração cheio da graça de Deus. Irmãos, igreja, eu estava orando desde que Gigi entrou em contato comigo e me deu essa honra de estar aqui. Primeiro eu recebi esse presente de estar aqui, aniversário do pastor Nildinho. Segundo, o Senhor diz: vá lá e fale para a igreja. Fale para a igreja. E uma das coisas que Deus mandou eu dizer essa noite para vocês, só para começar, que Ele ama essa igreja. Ele ama vocês. Parece até redundante, né, pastor Nildinho? Mas Deus parece que quer fazer que vocês se lembrem disso e nunca se esqueça que Deus ama essa igreja aqui. Vocês têm uma responsabilidade muito maior para carregar essa unção de Deus aqui nessa cidade, no Seridó, numa região menos evangelizadas do Brasil e do mundo. Deus derramou o seu amor sobre essa igreja. Amém? Glória a Deus. E quando domingo passado eu estava na minha igreja, e quem pregou lá foi o presbítero Edson. Aqui, Edson está ali, veio comigo, e sua esposa Cida, Aparecida, diaconisa. E Deus, pedindo: Deus, o que é que eu vou falar no aniversário do pastor Nildinho? E ele só falava no rei Davi. Quando eu chego aqui, eu soube de que ele foi confirmado, o ministério dele, através dos louvores. Deus, obrigado. Aí cantaram sobre Davi, falaram sobre Davi. Eu disse: obrigado, Senhor. Era falar sobre Davi mesmo, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no Salmo 37, no verso 25. Em reverência à palavra do Senhor, por favor, se ponha sobre os seus pés e vamos ler. Pastor Nildinho, desde agora eu digo ao senhor que esse versículo aqui não é pela sua idade não, viu? Foi coincidência, viu? Salmo 37, verso 25. Já tem gente rindo, que começou a ler o versículo, ó. Misericórdia. Amém? Diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais, diga, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Esse foi o versículo que Edson falou, e Deus desce ministrando a palavra, eu fazendo minhas anotações ali, Deus falando no meu coração. Irmãos, eu esqueci o nome do rapaz que estava cantando aqui. Jardel, eu vou rasgar a seda mesmo, Jardel. Pode me chamar, eu tenho lá. Pastor Nildinho, eu estou muito feliz de ter o Senhor do meu lado aqui essa noite. E esse versículo, quando eu pensei em estar aqui, Deus começou a falar do meu coração, porque eu aprendi algumas coisas com o rei Davi. Esse salmo do rei Davi, ele já estava velho, ele já estava numa idade boa, ou pelo menos já chegando a melhor idade que chama. E Davi compôs esse salmo, e ele diz assim, ele começa a falar algumas verdades, que eu tirei 3 nessa noite para compartilhar para você, para a igreja do Senhor. Primeiro, Davi diz que eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, jamais eu vi. A primeira coisa que eu aprendo para Davi, que eu aprendo com Davi, e quero passar para você nessa noite que chegou aqui, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, eu não sei, talvez você esteja num processo de conhecer ao Senhor, talvez você já chegue crente já há muito tempo, mas a primeira coisa que eu quero dizer, que eu aprendo aqui, quero que vocês lembrem disso para o resto das suas vidas, é que para você viver, você andar com o Senhor, você primeiro tem que ter referência
de Deus. Irmãos, quando a pandemia explodiu, eu estava num processo muito difícil no meu ministério. Meu pai tinha morrido. 2018 meu pai morre, eu começo a plantar uma igreja do zero. A igreja que eu estou hoje, comecei do zero, não tinha nem cadeira nela, pra você ter uma ideia. Eu comecei a plantar do zero mesmo. O Senhor disse, vá que eu vou ajudar você. E quando veio a pandemia, e que começou aquela confusão, batalha na justiça, abre, fecha, igreja, fecha, tranca. Eu disse, Senhor, a primeira coisa que Deus falou para mim, procure referências. Eu liguei para o pastor Nildinho, mandei, eu acho que no zap eu liguei para ele, pastor Nildinho, a partir de hoje, o senhor é uma das minhas referências aqui. Eu vou olhar para o senhor, ver o que o senhor está fazendo em Carnaúba e vou. Então não se preocupe, não, se eu copiar algumas coisas não. Ele deu uma risada, sorriu comigo. Liguei para o pastor Fábio Rossetti, que liguei para ele e disse, pastor, o senhor a partir de agora, nessa pandemia, vai ser minha referência aqui. Aquele jeitão, né, que ele tem. Amém, glória a Deus, vem aqui para a gente conversar, tomar um café. E eu peguei mais 2 pastores que estavam mais longe, e eu comecei a olhar para esses homens de Deus. Olhar como eles se moviam, como Deus trabalhava na vida deles, como Ele trabalhava com a igreja do Senhor. E eu comecei a prestar atenção. Sabe, irmãos, porque Davi, quando escreveu isso, se você for olhar um pouco da história, do contexto da história de Davi, se Davi tivesse nascido no tempo que Eli era o sacerdote, Davi tinha muito mais problema do que ele teve na vida dele. Eli não foi referência como homem de Deus, nem na sua casa, nem no seu ministério. Porém, Deus deixou Samuel crescer, amadurecer, e Davi tinha um grande homem de Deus. Samuel foi o melhor sacerdote, mais respeitado sacerdote que Israel teve naquela época, e talvez na história. Samuel era referência para todo Israel. E Davi cresce olhando para a vida de Samuel. Davi logo cedo foi marcado pela presença do Senhor, e a unção do Senhor através de Samuel ungiu Davi. Referência de Deus. E eu olho para Jesus e vejo Jesus, que referência quer dizer amizade, a quem está perto de você, a quem que você se relaciona, o que você assiste, o que você se alimenta, o que você lê, o que ocupa a sua mente, também é relativo a isso. Não adianta você só ter o pastor Nildinho como referência e olhar para ele 2, 3 dias, mas você não ora, não lê a Bíblia, no jejum, não lê, não procura se especializar. Vocês têm amizades que não é compatível com a sua fé, nem compatível com o chamado pelo qual o Senhor chamou e trouxe você das trevas para o reino da luz. Eu olho para Jesus, eu via Jesus tinha milhares de seguidores. Jesus tinha desses milhares de seguidores, 120 pelo menos estava mais perto um pouco dele, que foi aqueles que ele mandou 70, depois 120 e tal. Mas Jesus chamou 12 para estar com ele, e desses 12 Jesus tinha 3 que era mais chegado ainda, Pedro, Tiago e João. E desses 3 Jesus tinha um que era do coração dele, que era João. Irmão, Jesus está ensinando a gente para nós termos referências e muito cuidado com as pessoas que nos cercam. Quando eu olho para o pastor Nildinho, como ele serviu de referência para mim, o pastor Fábio, não é só porque caiu de paraquedas não, porque eu olho para a vida deles e digo, esse é o caminho que eu devo seguir, esse cara eu devo copiar o que ele está fazendo. Porque existe simetria de caráter em pessoas pelas quais Deus chama, e a gente vê na vida delas, pelo passo dela, pela estrada dela, pela história dela, de como Deus vem agindo através da vida dela. Era assim que Davi olhava para Samuel, era assim que Davi via na vida de Samuel.
E por isso que Davi, já velho hoje, escreve que Davi escrevia os salmos já há 30 minutos. Não acredito não. Ah, sim, é regressivo, chega, deu medo. Pensei que eu tinha sido arrebatado e tinha voltado 29 minutos depois. Jesus, por isso que Davi olha para Samuel e vê essa simetria no caráter de Samuel. E Davi, já velho aqui, ele escreve esse salmo, manda alguém musicar, ou talvez colocar para que todos tivessem acesso, como um conselho de Davi, que já agora já era referência para Israel. Davi já tinha unificado o reino, Davi já tinha vencido todas as batalhas, tanto externas como internas dentro do seu lar. E Davi disse: olha, sabe de uma coisa? Eu já fui moço e agora estou da idade do pastor Nildim, mas jamais eu vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Tenha referência. O Senhor lhe ama, Deus ama essa igreja. Não se esqueça que o amor de Deus, ele nos conduz para um caminho. Você lá lê Efésios 2:8, e pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí você, glória a Deus, eu não preciso fazer nada, já está tudo pronto aqui. Aí você lê o 10, aí você vê que Deus preparou um caminho para que nós andássemos nele de antemão. Nós temos um caminho para andar. E se você anda no caminho, você tem que ter referência, tem que ter placa de aviso, você tem que ter pessoas para lhe ajudar. Não é por aqui não. Hoje eu estava na serra, dentro lá da serra, lá em Tenente Laurentino, com o Micarlo, camaradas guiando a gente na frente e a gente atrás dele. Para onde ele ia, eu disse até assim: se soltasse a gente daqui, a gente estava perdido, só saía ano que vem daqui. Nem o GPS funciona lá direito. Tenha referência. A segunda coisa que eu aprendo aqui, rapaz, está seco, cadê o tecladista? Bota um... Gigi, no cachê tinha um tecladista, você lembra que a gente combinou? A segunda coisa que eu aprendo com Davi, além de ter referências, como Davi tinha, e já era uma referência, Davi ensina outra coisa: viva as experiências com Deus. Irmão, se você quer seguir a Jesus, você vai ter experiências incríveis com o seu Deus, porque Deus ele disse: se você se chegar a mim, eu vou se chegar a você. Porque Deus quer se revelar a você, meu irmão e irmã. Olhe para a vida do seu pastor, que além de referência, ele está cheio de experiências para contar. O gabinete dele é cheio de experiência para contar. No lar dele é cheio de experiência para contar. Porque Deus, ele prepara você através das experiências que ele dá nesse chão dessa vida. Irmãos, quando eu comecei minha caminhada missionária aqui em Carnaúba dos Dantas, eu aprendi em Carnaúba dos Dantas em 3 anos o que eu não aprendia num seminário em 6, 10 anos. Irmãos, eu tive experiências incríveis. Quantos quilômetros dá daqui para o povoado Cobra? Quanto? Espera aí, 9, 25, 18, 6 quilômetros. Minha memória quilométrica diz que o senhor está certo. É 18 indo e voltando, então são 9. É porque ela vai lá no castelo, volta ainda por lá. Mas tudo bem, vamos botar 9. Irmãos, eu saí a pé, a maior felicidade do mundo, e voltava 2, 3 vezes por semana para evangelizar lá. Eu orei muitas vezes, subi esse monte com galo. Quando chegava o pessoal visitando aqui, o pastor Silvani na época, o pastor: vai, Rondelli, sobe. Eu subi aquele galo.
não tem romeiro que subiu mais o Monte do Galo do que eu aposto. Sabe, irmãos? E às vezes você podia dizer: não, pastor, não, isso não é, você não precisa fazer isso. Irmãos, foram dias inesquecíveis para mim. Deus me deu tanta experiência com o povo. Eu bati a palma até em casa de maribondo aqui para evangelizar. Não tinha ninguém na casa, só tinha os maribondos. Por isso que eu digo isso. Evangelizei. Hoje eu posso ver frutos do trabalho que o Senhor fez aqui da minha vida. Raminho é um, Dona Madalena, outros que são aqui. Porque eu conheci um Deus que ama esse povo, um Deus que ama essa terra, um Deus que ama Carnaúbas dos Dantas. Agora, se você quer viver experiência com Deus, é lindo, né? Você conta história e tal, mas o processo de uma experiência às vezes é muito dolorosa. Foi o que eu mais pedi a Deus. Deus, me dê experiência. Eu não quero subir no púlpito e ficar falando de um esboço da internet, de um negócio que eu vi na vida de fulano de tal. Não, eu quero falar de experiência que eu tive com o Senhor na prática. Eu quero conhecer. Eu quero esse Deus que está aqui na Bíblia. Ele vem aqui, faça parte do meu ministério. Todos os pregadores da minha igreja, que eu dou uma dica para eles. Eu digo: preste atenção, você vai pregar essa semana, preste atenção o que Deus está falando no seu coração, preste atenção do que Ele está ministrando para você, porque fica mais fácil você falar, porque Deus está ministrando no seu coração a todo tempo. Olha, eu trabalhava na Honda, minha moto era Yamaha, diga aí. Às vezes eu ia visitar um cara para vender uma moto, eu escondia minha Yamaha, chegava lá, escondido. Se ele dizia: meu amigo, você vende Honda e anda no Yamaha. Até na loja, quando ele ia nas rodas da Honda, eu deixava a minha moto lá em Vó e ia a pé, lá para a Honda, para ele não ver, o dono não ver eu com a Yamaha, né? Diga aí. Irmãos, aí um dia, eu vendendo moto, quando eu ia vender moto, irmão, você podia... O que você falar da moto, eu falava da moto da Honda. Aí o cara disse: eu vou comprar uma Trax, é mais barato. Eu disse: Trax é bom no São João. Eu dizia assim: é bom no São João. Trax, bomba, né, chuveirinho. Moto, você quer uma moto? É uma Honda. Eu dizia assim. Brincava muito. Irmãos, eu falava de uma moto. O cara se imaginava sair de lá de uma conversa comigo, sentado numa moto, conversando. Se ele não comprasse, é porque ele não tinha dinheiro mesmo. Aí, quando chamava para pregar, pastor, um dia eu fazia parecia irmão Jalmia, há 20 anos atrás, sabe? Gaguejando. Eu não tinha experiência para contar. Eu disse: está errado, Senhor. Me ajoelhei. Eu disse: Senhor, eu não posso conhecer mais a Honda do que o Senhor. Está errado. Eu quero falar para as pessoas do que eu conheço. Eu quero que as pessoas se sentem do meu lado e escutem do Senhor. Como o Senhor é de verdade, como o Senhor é bom, como o Senhor ama ela, de um jeito que ela não possa sair perto de mim sem conhecer pelo menos que o Senhor é bom. E eu comecei a orar a Deus, comecei a me incomodar, o Espírito Santo: rapaz, você conhece mais da moto do que de mim. Quando vai falar, fica trocando os versículos, né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Davi, cheio de experiência, ele pôde dizer que jamais ele tinha visto um justo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele começa esse salmo comparando: olha, vocês não fiquem nervoso, não fique estressado não. Quando você viu o ímpio prosperando, é ligeiro, daqui a pouco ele cai, mas você vai herdar a terra. Você vai prosperar, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Irmão, igreja querida, conheça esse Deus
Deus, essa fonte inesgotável de amor, de bondade, de carinho, de proteção. Não tenha medo de passar experiências com Deus, apesar de ser muito dolorosas, sofridas, doídas, cansativas. Mas não tenha medo de conhecer o seu Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Com todos os problemas, dificuldades que o pastor Dinho passou nessa caminhada de ministério, pergunte a ele se ele faria tudo novamente. Faria, pastor Dinho? Mesmo com os espinhos, com as dores, as limitações, as dificuldades, muitas vezes a chatice de crente que não quer crescer na fé, mas nós continuamos. Por quê? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Foi assim que Paulo, em meio a naufrágios, a espada, a perigo, a ser condenado à morte, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. A experiência com Deus leva você a ver o mundo desabando e você: eu estou confiante em Deus, vai dar tudo certo. E a terceira coisa e última para terminar, além de você ter referências, buscar referências em Deus, viver experiências com Deus, tenha esperança em Deus. Este salmo é um guia da esperança. Ele está dizendo, esse salmo nos diz de forma que está implícita nesse salmo, do que muito do que vemos ou pensamos não passa de uma distorção da realidade, de acharmos que as coisas parecem estar fora do lugar e do controle de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí para a gente. A gente começa a achar que é a nossa força, que é a nossa inteligência, que é o nosso dinheiro, que é a nossa influência. E lá na frente nós caímos num abismo existencial, porque essas coisas vão falhar um dia. Mas o seu Deus não falha. Não falha. Igreja amada do Senhor, o seu Deus jamais vai falhar. Os planos dele são perfeitos. O profeta Jeremias, irmãos, se você tirar o tempo da Segunda Guerra, da perseguição que houve contra os judeus, se você tirar isso da história e você perguntar ao judeu qual foi o pior tempo da época dele, ele vai dizer que foi o cativeiro babilônico, os 70 anos da Babilônia, onde eles foram escorraçados, o templo queimado. Eles foram, os jovens, o melhor que ele tinha, levaram para a Babilônia. Mas Jeremias, o verdadeiro maluco, beleza, já velho, ficou lá em Jerusalém. Isaías capítulo 29, Jeremias capítulo 29, versos 11, se eu não me engano, diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. A mensagem de Isaías para aquela época, é por isso que era o profeta chorão, ele era muito perseguido, porque a mensagem de Isaías, se você ler esse capítulo 29, ele disse: olha, foi Deus que levou vocês para a Babilônia, tem esperança, construam casas, se casem por lá, prosperem. Irmãos, o tempo
tinha sido acabado de ser profanado, queimado, destruído, o povo cativeiro passando fome lá na terra. Isaías falando: foi Deus que fez isso, para dar um fim a vocês, que vocês tanto desejam. Logicamente, Isaías não viveu para ver o cumprimento dessa profecia. Israel, de um lado, era dominada pelos assírios, o reino do norte, o reino do sul ficou, se eu não me engano, ficou com a Babilônia. Irmãos, enquanto os assírios entravam e destruíam, ele não destruía, eles misturavam o povo lá. E até hoje tem aquela briga, né, dos samaritanos com os judeus, que ainda é resquício dessa divisão, irmãos. Os samaritanos misturaram a religião deles, ficaram todo. E os que foram para a Babilônia, Deus levanta Daniel, o servo dele, e eles preservam a lei do Senhor, a palavra do Senhor, lá em meio àquele caos. E quando Israel volta do cativeiro, depois de 70 anos, profetizado por Jeremias, ele volta do cativeiro, estava intacta a palavra de Deus, o povo tinha guardado a lei do Senhor. Porque nossos pensamentos, nossos planos não são os planos do Senhor. Ele sabe: ei, tenha calma, eu sei o que é melhor para a sua vida, eu sei o que é melhor para você, para a sua casa, para o seu emprego. Por mais contratempo que você tenha, você está vendo aí tudo desabando perto de você. Irmãos, tenha esperança no seu Deus, tenha esperança, tenha referência, e tenha, irmãos, experiência com o seu Deus. Não se esqueça disso, que esse aniversário do pastor Nildinho é um recado de Deus para a igreja dele aqui em Carnaúba dos Dantas. Nós não esquecermos quem Deus é de verdade para a nossa vida.